Elástico Mental. Elástico Mental. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Elástico Mental, o podcast de cultura da família Café Belgrado. E hoje, eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno. Tudo bem, Lucas? Olá, Guilherme, como é que você tá? Tô bem e tô particularmente animado porque o nosso convidado de hoje, rapaz, ele é português, mora no Porto, é filho de pais brasileiros e olha só o que ele fez. Ele botou pra tocar no reality show em Portugal Vinícius de Moraes, Zequete, Djavan e mais um monte de imensos talentos. Tem milhões de visualizações no YouTube, um disco de estreia com músicas autorais que é belíssimo, já teve no Brasil para mostrar o trabalho, pretende voltar e hoje está aqui para contar um pouco mais dessa história incrível que a gente vai ter muito prazer de conhecer um pouco mais hoje. Olá, Thiago, tudo bem? Muito boa noite. É verdade. Tudo isso que tu disseste é plena verdade. Lucas, Thiago Nakarato entre nós, que honra, hein? Então, Guilherme, eu tô muito feliz, muito honrado de fazer esse episódio. A minha irmã esteve em Portugal, morou em Portugal por uns anos, e aí eu falei pra ela, né, que a gente ia gravar com o Thiago Nakarato, e ela, eu amo esse rapaz, você tem que mandar um abraço dele, de mim pra ele. E realmente o Thiago conseguiu conquistar muitos brasileiros, né? Além dos portugueses, é um talento incrível. Se você ainda não conhece a obra do Thiago, você termine de escutar esse podcast aqui e depois você vai se deliciar, se deleitar com a voz, né? Com o talento desse grande compositor e cantor. E cuidado, Guilherme, o homem também é muito belo, né? Então... É sorte que é podcast, Lucas, porque hoje a gente ia passar uma vergonha memorável aqui. Nossa, Thiago, muito obrigado por essas palavras. Thiago, a gente sempre aqui no Elástico Mental, a gente gosta de saber um pouco a trajetória, né, para chegar onde chegaram, né, os empecilhos que tiveram, as oportunidades que aproveitaram. Então, como você, o Guilherme já deu esse spoiler no começo, né, você é filho de brasileiros. Como é o seu começo com a música? Como é da onde é que vem esse interesse? Quando é que você chega e pensa, opa, eu vou ser músico, vou viver da música? Você tem uma timeline definida disso? Então, a resposta aqui é muito simples. É aquele ditado que diz, filho de peixe sabe nadar. E isso a minha história de vida é essa. Só um instante, Thiago. Aqui no Brasil chegou um ditado muito pior do que esse. Aqui a gente fala, filho de peixe, peixinho é. É muito feio, eu prefiro esse português. Aqui é filho do peixe sabe nadar. E é natural porque o meu pai é músico, não é? Para além dele ser... ele é brasileiro, como vocês já disseram. O meu pai e a minha mãe são de São Paulo, são paulistas. Ele é músico e desde cedo a minha visão de mundo, não é? Sempre teve a música como personagem principal. Sempre me movi para ver o meu pai tocar. Em casa sempre tive contacto com violões, com discos do Cartola, Caetano Veloso. Ou seja, foi muito natural para mim esta opção. E pronto, então assim, o início da minha carreira foi acompanhando, muitas vezes com o meu pai até acompanhando, já, sei lá, com 4, 5 anos eu pisei o palco assim. Nossa. E senti percebi que fazia sentido estar naquele lugar. Ô Thiago, e nessa sua infância, os seus pais foram para Portugal para trabalhar com música ou para outras coisas? Você vinha para cá, para o Brasil, quando você era criança? Tinha essa experiência assim? Então, são duas histórias diferentes. A minha mãe é filha de portugueses que fugiram da ditadura militar daqui e foram para o Brasil e depois regressaram. A minha mãe com 14 anos já estava cá. E o meu pai veio com 21 para ser músico aqui em Portugal e então conheceu a minha mãe e tiveram 2 filhos aqui. E você chegou a vir pro Brasil na sua infância, adolescência, ou nunca teve essa oportunidade? Sim, eu fui porque o meu pai, antes de vir para cá, deixou aí um filho
chamado Rafael, que eu amo muito. E a primeira vez que eu fui no Brasil foi para ser padrinho de casamento desse meu irmão. E agora vocês já estão a dormir, né? Pois. Não, a gente isso, fica né? fascinado com trajetórias. Mas o Brasil está muito na sua vida, bem mais assim, não simplesmente no sangue, né? Você carrega a música brasileira e é um grande baluarte da música brasileira aí em Portugal, né? Você, com o seu jeito, você consegue dar novas interpretações para músicas que a gente conhece aqui já há bastante tempo. E a gente percebe, até mesmo ouvindo entrevistas suas para a gente preparar esse podcast, eu ouvi uma entrevista numa rádio, acho que na Rádio Comercial de 2019, sua, que está disponível na internet. Incrível. E na mesma entrevista você cita Grupo Revelação, você cita Wesley Safadão e cita Que é isso? Tom Zé na mesma entrevista. Caramba, então ele realmente respira a música brasileira, né? O que você curtia no seu período de formação de música? Você ouviu o que aqui do Brasil? Nossa, é uma loucura, não é? Na mesma entrevista citar Wesley Safadão e Tom Zé. É tão longe como daqui a Marte, não é? Uma coisa, são realidades completamente diferentes. Mas eu acho que cada música tem o seu lugar e nós não devemos definir-nos tanto assim. Acho que o Raul Seixas é um visionário quando diz que eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter uma velha opinião formada sobre tudo. E então eu gosto de ser esse pesquisador e estar sempre a ouvir coisas novas e adaptar-me a gostos. Por exemplo, a minha esposa Sandrinha, ela tem um gosto completamente diferente. Ela morou 4 anos no Dubai, já viajou o mundo todo e ela não tem uma ligação assim muito forte com a música brasileira. No entanto, ela exerce uma força sobre aquela música que ela ouve, que é incrível. E eu, passado algum tempo, vou-me habituando e vou ficando fascinado com as estéticas. Então, eu acho que é muito importante para um artista, acho que para qualquer pessoa, conseguir deixar-se absorver pelo que está e deixar-se transformar pela aventura que é a vida, né? A própria trajetória sua, dos covers que a gente acompanha você fazendo, ela de fato não é bem linear, né? A gente tem bossa nova. É porque muita gente que não acompanha muito música brasileira, imagino que não só em Portugal, mas no Brasil mesmo, vê o Thiago e falou assim: cantou música brasileira. Mas assim, era música brasileira, mas teve bossa nova, teve samba, teve no Rancho Fundo, né? Que é uma música belíssima, que ficou famosa no Brasil como um sertanejo mais recentemente, mas é uma música lá que do Lamartine Babo, a letra remonta um passado memorável, assim. Então, pelo que dá pra entender, e aqui você já citou, por exemplo, primeira vez que eu vejo Raul Seixas, né? Que ainda não vi você fazendo um cover do Raul Seixas, assim. Então, a impressão que dá é que sua noção das referências brasileiras vão muito além das escolhas de repertório. Parece que você ouve muito mais música brasileira do que você toca, é isso? Sim, com certeza. E isso acontece não só com música brasileira, é com música de todo o lado. Eu ouço muito mais do que aquela que eu toco. Porque, na verdade, isso de fazer covers de música brasileira é só uma parte de mim. É só uma parte que quer... revivalista, que quer ir buscar alguma coisa daquilo que eu me lembro que o meu pai fazia, mas depois tenho vários eus aqui dentro de querer experimentar, que houve Tom Mitch, que houve John Mayer, que houve Erykah Badu, D'Angelo, ou outras coisas, ou música clássica, então é assim. É uma confusão de ideias, é uma confusão de direções que no fundo constroem uma pessoa só, que cita
Wesley Safadão e Tom Zé na mesma frase. Não é possível uma coisa Eu vou te defender que não foi na mesma frase, Thiago. Você deu um tempo tá, aí, ok. você deu um espaço assim pra ficar aceitável. Não foi de imediato, não. Mas você tem Você já tem quantos anos de carreira, Thiago, agora? Você é bem jovem ainda, mas já há bastante tempo toca, né? Eu já ouvi você falando que com 16 você ganhou um violão do seu irmão e aí você decide levar aquilo a sério, né? A partir daquele momento, assim, já como um projeto futuro, né? Mas aí quando é que começa você a se apresentar? Foi com que idade, mais ou menos? Pronto, então, a minha primeira experiência com o palco foi com o meu pai, mas realmente eu sempre, no início da minha formação, eu dava muito mais importância a outras coisas do que a música. Eu afastei-me um pouco, queria visitar outras coisas, gostava de jogar futebol, gostava de andar de BMX, fazer trial, ou seja, tentei explorar outras coisas. E depois eu tinha uma relação de irmão com o meu irmão, não é? Assim, a gente tinha muitos conflitos, assim. Então quando ele me deu o violão, eu senti aquilo como se fosse um chamamento para isto, foi uma coisa muito forte para mim. E eu não me coloquei logo no samba, porque eu tive o meu primeiro professor de violão, ele é guitarrista de uma banda que se chama Ornatos Violeta, aqui em Portugal, que é muito famosa, mas ele tem uma veia muito experimental. Então eu fui um bocado, eu consegui mergulhar com ele nesse experimentalismo e fiz parte de uma orquestra em que tínhamos 6 baixistas e 15 guitarristas. Caramba. E um baterista e só fazíamos música improvisada. Então essa foi a minha primeira banda com 18 anos, parece. Como que era isso? Eu fiquei curiosíssimo. Como é que eu procuro isso no YouTube depois, né? Acho que tem. Nós até temos uma versão de uma música que se chama Caravan, do Kellington. E acho que temos lá uns vídeos. Chama-se OGBE. Orquestra de Guitarras e Baixos Elétricos. E então é assim, é uma loucura, como deves imaginar, 15 guitarras elétricas a tocar. E basicamente, o Peixe, esse meu primeiro professor, ele era o maestro que ele desenvolveu uma linguagem connosco, com a gente, e nós funcionávamos através dos gestos que ele fazia. Tínhamos várias coisas, tipo uma harpa, em que ele apontava para cada um individualmente e nós íamos fazendo o primeiro som que tínhamos possibilidade de fazer. Tínhamos algumas escalas pensadas, alguns riffs pensados. Era assim uma coisa bastante complexa. Isso tudo já era no Porto, já? Sim. Você nasceu e ficou aí esse tempo todo, então? E moro vou fazer 30 anos daqui este domingo, dia 15 de junho. E agora, pesquisando para esse podcast, tem uma coisa assim que eu descobri, é uma ignorância mesmo, a gente não tem tanta notícia assim, né? Mas é um pouco de ignorância minha também. Mas eu não tinha a menor ideia que estava rolando um circuito de samba no Porto. E parece uma coisa muito sólida, muito forte. E como é que é isso, Thiago? Me explica isso aí, assim. Imagino que mais gente aqui também tem essa ignorância de... Vocês conseguiram criar aí um ambiente capaz de produzir um circuito de fato, não é uma outra banda, né? Mas é uma cena mesmo, né? É tanto o samba como o forró. Caramba, já posso brilhar em Portugal, Guilherme. Tem muita força. É assim, o meu pai, ele foi a primeira casta, né, de brasileiros músicos que vieram e que influenciaram uma cidade, pelo menos. O Porto, Lisboa também é muito forte, mas o Porto carrega muito essa bandeira. E o meu pai já veio, sei lá, há uns 40 anos, 40 e tal anos. Já veio, ou seja, essa ideia de música brasileira está a ser fomentada aqui nesta cidade há 40 anos. Então agora, depois foi sempre havendo explosões. E o último boom foi com Bamba Social, que é a minha orquestra de samba,
em que eu só entrei a meio, ou seja, ela é minha, mas quem criou foi o Pedro Pinheiro e o Tomás Marques. E aí foi, assim, sempre que nós tocávamos eram 1500, 2000 pessoas que iam ver e nasceu assim uma... Está muito forte aqui o samba, muito forte mesmo. Esse período que você passou entre os 18 e 20 e 26, 27, né, que você chega no The Voice Portugal, como é que você sai dessa banda de 15 guitarras elétricas até um banquinho, um violão lá daquele cantor do The Voice? O que aconteceu nesse período? Então, eu comecei a compor muito. Comecei a compor muito com letras e comecei a achar muito mais piada a música beatliana, digamos assim, uma música mais canção, do que assim, muitos instrumentos a tocar. Então eu fui ficando displicente na banda, fui faltando alguns ensaios e não sei o quê, até que surgiu a oportunidade e disse, olha, não quero fazer mais parte, e dediquei-me à composição. E logo que eu deixei, isso foi com 20 anos, né, que nós tivemos 2 anos a tocar. Com 20 anos eu deixei de fazer parte dessa orquestra e conheci os Bamba Social. Então foi assim, não, eu quero é música com letra, quero música canção. Eu apaixonei-me e sou apaixonado por canção, loucamente apaixonado. Todos os dias ouço e sempre tento criar alguma coisa. E pronto, então comecei a seguir 2 caminhos. Um da música brasileira, com Bamba Social, e outro de música autoral. Tiago, a gente começa a ter notícia de você aqui. Claro que quem é mais especializado, já conhecia essa cena, certamente já sabia do seu trabalho, mas a gente começa a esbarrar com você pelo logaritmo do YouTube, e você tá assistindo. O YouTube é uma loucura, né? E se você que tá ouvindo esse podcast, por favor, não vá lá no YouTube agora, senão você não vai voltar pro podcast. Fique aqui, depois você vai lá ouvir tudo isso. Mas aí a gente vai ouvindo uma coisa, uma outra, e de repente, eu tenho muito esse costume, assim, de ir procurando versões de músicas que eu gosto, né? E eu cheguei até uma dessas de você. Eu cheguei primeiro na Onde Anda Você, que foi de fato a música que você se apresentou, né? Mas aí já tinha tudo. Quando o logaritmo chegou até a mim, já havia a trajetória completa. Eu inclusive, já passei raiva com a sua eliminação no pacote, tudo de uma vez só ali, entendeu? Não deu tempo de acompanhar semana a semana pra brigar ali nas redes sociais aí. Mas o que deu pra perceber, assim, é que, cara, foi um impacto alucinante no Brasil, a chegada desses vídeos, né? Porque o que eu ia nos comentários, assim, era massivamente presença de brasileiro. Brasileiro entra na internet, você sabe que é pra causar, né? O brasileiro não usa a internet ali pra ficar de boa. Ele gosta de se manifestar nas redes sociais. E assim, em todas as músicas suas, uma presença massiva de brasileiro. Foi durante o programa já que você foi sentindo isso? Ou precisou passar por tudo pra depois isso virar uma história mesmo? Assim, foi uma coisa muito, muito estranha e muito boa. Foi de um dia para o outro. Quando saiu o meu episódio na televisão do Onde Anda Você, o que é que acontece no The Voice? Tu gravas os primeiros 3 programas e só no dia em que gravas o 3º programa é que o primeiro passa na televisão, né? Então a gente estava em Lisboa, eu estava a gravar, a tocar o Oceano, que eu gravei o Oceano lá, gravei o Oceano e viemos a correr para casa para assistir ao primeiro episódio, que era o Onde Anda Você. E então o Onde Anda Você passou na televisão e em meia hora já tinha explodido. Foi assim uma coisa... O Instagram, 50 mil seguidores assim de repente. No dia a seguir no Facebook já tinha 1 milhão de visualizações.
No Facebook, em 2 semanas chegou a 15 milhões. Só que como foi posto por um site e por uma página de Facebook que eu já agora não sei o nome, o The Voice foi lá e tirou para receber ele as visualizações, porque senão já estava tipo nos 20 e muitos milhões, assim, foi uma coisa. E de repente as pessoas começam a reconhecer na rua, e durante 2 anos é uma loucura crescente, porque durante o programa é o que é, né? Sim. As pessoas prestaram muita atenção. A partir daí as revistas todas fizeram uma pressão, o possível vencedor do The Voice, todo mundo adorou essa primeira prestação, não é? Ou seja, arranjei um manager, que eu já tinha um manager com Bamba Social, que era meu manager, e então esse manager começou a receber convites para tocar, e eu nem tinha ganho o programa, mas já tinha ganho, assim. Não é? Porque de repente comecei a ter shows, a achar cachês 1000 vezes maiores do que aquilo que eu recebia, e foi assim uma coisa de um dia para o outro. Não ter vencido o The Voice de maneira alguma parece ter sido um empecilho na sua carreira, né? Mas você participou, você chegou longe, né, na semifinal. Como é que você vai se lembrar desse programa? Que é uma história de sucesso, uma história de caramba, eu deveria ter ganhado, era pra eu ter vencido esse programa, ou é algo que você nem apenas curte assim, o que aconteceu e que mudou sua carreira, mas que de um jeito ou de outro não era aquilo que ia definir você como cantor? Como é que você lembra do The Voice? Aqui no Brasil a gente teve um programa chamado Fama, e o Thiaguinho, né, o cantor, ele de pagode, de samba, ele participa do Fama, não vence, mas depois ele entra no Exalta Samba e se torna, assim, a única pessoa que as pessoas lembram que participou desse programa do Fama é o Thiaguinho, né? E acredito que, pelo menos aqui no Brasil, o impacto que teve para você foi bem maior do que para os demais competidores, porque você passou a ser uma figura que, se a pandemia permitir, você vai vir todo ano pro Brasil, né? Já teve nos 2 últimos anos, a gente espera que ainda consiga vir esse ano, se tudo der bem, mas se não tiver saúde aqui, a gente vai te avisar pra você nem vir, deixar pra vir em 2021. Mas, assim, de maneira geral, o que você lembra do The Voice? Porque se é pra ter raiva do The Voice, a gente tem raiva junto aqui. O que você decidir, a gente topa. Não, eu lembro com muito carinho, nunca quis ganhar, na verdade, foi a produção que me convidou para participar, mas eu nunca quis ganhar porque eles têm um contrato muito pesado, assim. Então eu sempre tentei fazer aquilo que eu queria, nunca me deixei levar, porque eles tentam direcionar-te como uma personagem que eles querem que tu sejas. Mas, sei lá, foi muito bom para mim. Não tenho raiva nenhuma de não ter ganho. Acho que se ganhasse teria sido se calhar pior, porque eu sempre quero tirar essa ideia do cara que participou no The Voice. Sim. Apesar de eu achar que é um bocado difícil, porque foi muito forte, assim. Você devia ter cantado pior para fazer isso. Exato. Então, assim, eu não tenho nenhum ressentimento, eu tenho muita alegria de ter tido coragem para participar num programa de televisão, e que acabou por mudar a minha vida, e agora eu tenho, graças a ele, eu fiz grandes parcerias, e com Salvador Sobral, com Paulinho Mosca, Celso Fonseca, César Lacerda, Paulinho Novaes, Rubel. Quer dizer, conheci artistas que nunca iria conhecer se não fosse o The Voice. Então eu tenho muita alegria e muita gratidão. Ô, Thiago, quando você vem pro Brasil, você vem com esse repertório que você ficou conhecido, digamos assim, nas redes sociais, né? Com as músicas de MPB, clássicas, algumas mais recentes. Esse era seu repertório já antes, ou ele mais ou menos começa a ser manejado a partir desse sucesso? Você começa a
a construir, assim, eu sou esse cantor que vai fazer essa trajetória. Eu te pergunto isso porque é muito louco pra mim que você, assim, super consolidado, consegue ficar como, assim, imagina, um repertório de música brasileira e você você busca algumas que não são tão conhecidas do público, mescla com outras que são mais conhecidas, e aí, de repente, você abre mão, assim, desse porte e lança um disco inteiro de inéditas, assim, de autorais. Como é que é construir essa carreira, assim, do ponto de vista de repertório? Então, eu acho que eu sou muito louco, sou muito louco. Porque realmente o que faria sentido, se calhar, era lançar um disco de versões, né? Como intérprete. Só que eu tenho uma necessidade muito grande e muito prazer em compor, e eu senti uma urgência muito forte em tentar me desassociar do The Voice. No sentido, não, eu não quero ser só isto, eu quero ser alguém que mostra aquilo que eu consigo fazer, e tive músicas que foram muito bem recebidas até pelo público brasileiro. Eu cheguei na minha primeira ida, que foi muito emocionante, foi mesmo muito emocionante. Eu tinha lançado, ou seja, eu tinha o meu percurso no The Voice e tinha lançado uma música chamada Dança, que foi uma música que entrou precisamente logo para a rádio comercial, teve um percurso muito bom, e quando eu cheguei aí, o público cantava a música do início ao fim. Apesar de ser a música que era, depois eu de repente comecei a perceber que, ok, as pessoas ouvem o que eu estou a fazer, não ouvem só as músicas que remetem à sua infância ou que remetem a algum momento, não, eles estão ouvindo. E aproveitei, lancei o álbum, e quando cheguei aí também, no Circo Voador, eu já havia pessoas a cantar as músicas, e acho que faz parte de um artista e faz parte de uma época, o álbum, não é? O trabalho autoral é muito valioso, eu acho. Thiago, como é que você define, como é que você coordena o seu cérebro para cantar com sotaque português ou sem sotaque português? Porque não é pouca diferença, é bastante a diferença, né? Tem a ver com o jeito que você aprende a cantar música, o jeito que você escuta aquela música, mas mesmo algumas músicas que você compõe também às vezes fica um pouco mais acentuado, um pouco menos acentuado. Você controla isso antes ou sai naturalmente? É muito natural para mim. Eu não consigo nem sequer explicar. Não sei mesmo. É uma coisa que é... E muitas vezes eu tento pôr algumas músicas que têm um sotaque brasileiro, né? Porque são músicas que fazem parte do repertório da música popular brasileira, em português. Algumas ficam bom. O arranjo de fundo ficou bom, eu acho. Então é uma questão assim meio... É muito louco, porque eu não sei, é tão natural para mim que eu posso fazer as duas coisas. Assim. Nesse disco, eu acho que tem vários momentos que... Inclusive você contou a história de dança aí, e eu e o Lucas, a gente tá cantando essa música a semana toda, e é muito difícil tirar ela da cabeça, viu? Se você ouviu ela foi assim... E o meu manager está sempre a pedir uma outra dança, só que eu não consigo repetir muito, então eu já quero ir para outro sítio. Agora, sobre especificamente esse disco, né, que é o disco de estreia, vamos dizer assim, do ponto de vista autoral, imagino que para muitas bandas, para muitos cantores, para muitos artistas de modo geral, gravar o primeiro disco tem um impacto relevante. Mas boa parte desses cantores que gravam o primeiro disco, eles estão começando, eles estão apostando aqui numa ideia, eles fazem a demo e alguém aposta neles. É diferente do seu caso também, que já vem com uma fanbase, vamos dizer assim, já vem com uma expectativa, já vem com uma responsabilidade. Inclusive essa que você falou, né? Não, é o cara que canta músicas brasileiras, ou que canta cover, né? Faz versões, é um intérprete. E você vem assim, é um intérprete conhecido que agora vai mostrar-se como compositor. Como que foi primeiro, assim,
tomar essa decisão entre os seus pares, o João Diniz, né, que é o seu manager que você está mencionando. Grande abraço pro João, ajudou a gente aqui muito, um abração mesmo. Maravilha. E como que é assim? Como é que foi esse passo do ponto de vista assim mental? Assim, agora eu vou lá. Você falou que estava compondo fazia muito tempo, né? Então eu imagino que algumas dessas canções já existissem antes. Como é que foi tomar essa decisão e botar, assim, fechar isso no estúdio, fechar esse disco? Ele é 100% seu ou tem parcerias também? E mais importante do que isso ainda, Guilherme, é verdade que é o primeiro disco? Porque você tá há um bom tempo aí na estrada, talvez você já tenha um disco aí escondido da gente. Não. Esse é mesmo o primeiro disco. E tenho várias parcerias. Tenho uma parceria com o Paulinho Novaes e tenho uma parceria com o LG Lopes. Não sei se vocês conhecem, um musicão fodaço. E tenho 2 parcerias com a Yara Renault, também de São Paulo. Sim. Ou seja, na verdade, eu não queria gravar um disco de versões. Não desvalorizando os intérpretes, mas eu não me via como tal. E foi estranho porque o disco, ele foi meio Benjamin Button. Foi tipo... Ele nasceu no palco, assim. Ele nasceu no palco. Eu ia experimentar... Né? Depois do The Voice eu tive as casas completamente esgotadas. Ou seja, eu vivi 4 anos a tocar nos bares. De repente tenho salas com 1500 pessoas, tipo um Net Rio, um Net São Paulo, um Teatro Mini. Aqui é a Casa da Música, com 1500 pessoas, esgotadíssimo, e eu podia fazer o que eu quisesse, porque eu não tinha disco. Então eu fui testando algumas músicas, fui vendo qual é que eu tinha mais prazer em tocar, qual é que a banda tinha mais prazer em tocar, sempre misturando com aquilo que eu acho que o público está à espera. Ou seja, os meus shows têm muitas músicas daquelas que eu posto no Instagram. Ou seja, é uma mescla sempre entre música autoral e música popular brasileira e não só. E estou sempre nesse equilíbrio. Então, é assim, sei lá, o disco surge de uma necessidade muito grande de deitar cá para fora as minhas composições, mostrar-me como compositor. E também impressiona esse passo, digamos assim, que você toma, a decisão que você toma, também do ponto de vista estilístico, né? Porque o disco não é um disco do estilo das músicas do seu repertório. Tem uma música ou outra que tem, você vê muito claramente tonalidades, referências sonoras assim do seu repertório que a gente conheceu pelas redes sociais aqui do Brasil, pela TV aí de Portugal, mas o disco não é bem isso, né? O disco, na verdade, ele flerta muito com o rock, ele tem um pouco de uma pitada meio indie, com algumas coisas, bastante coisa de sintetizador, tem uma outra coisa de som mais ritmado. Não é exatamente o que se esperava do Thiago Nakarato. O fato é um pouco isso, né? É um disco surpreendente desse ponto de vista. Chocou, assim, o seu público isso? Eu acho que essa é... Eu estou aprendendo muito com essa questão. Porque, na verdade, nunca ninguém me fez essa questão. É mesmo? Espero que E essa questão é uma besteira. questão de quem está atento e de quem está atento à trajetória do artista, né? Então, eu acho que... Eu não sei, é uma questão, eu não sei muito bem se chocou ou não. Eu sei que as pessoas continuam indo no show e vão. Mas eu acho que possa ter chocado no sentido de repente é violino, e de repente é break de bateria, e de repente são guitarras distorcidas, e de repente é um afrobeat, e de repente, né? É sempre um e de repente é isto e de repente é aquilo. Então eu acredito sim que possa ter chocado o público que estava à espera de uma música se calhar mais bossa nova, mais um violão de nylon, uma voz.
Eu acredito que sim. Mas o que acontece muito é que as pessoas não deixaram de ir nos shows e cantam as canções. É um negócio meio louco, porque é a mesma coisa que as pessoas pagarem 20 euros, ou neste caso 60 ou 70 reais, porque conhecem uma música. Ou seja, tudo é meio ambíguo assim, não é? É uma ótima questão essa. Eu vou desenvolver melhor esta resposta. É bom que ele vai ter que voltar, Guilherme, aqui pra responder completamente. A impressão que eu tenho é que, assim, é um chute, né, Thiago? Eu não conheço sua base de fãs assim, aí em Portugal, mas a impressão que eu tenho, pelo que eu sinto, assim, é que, na verdade, pode ter tido até o contrário do chocar, mas, na verdade, atrair eventuais haters, assim, de é o cara do reality show, é o cara que canta cover aí, canta esse estilo de som. Não, na verdade não. Olha o que ele faz aqui, né? A impressão que eu tenho é que pode até ter esse retrogosto aí, como o Lucas gosta de falar. Sim, pronto. Na verdade, a estratégia, agora sendo 100% transparente, porque a conversa está a caminhar por esse sentido, eu acho muito interessante. Ou seja, a minha estratégia também foi um pouco conseguir agarrar o público português. E na verdade eu lancei a dança, que teve um impacto muito grande, no sentido em que tocou em todas as rádios e foi uma coisa muito mais pop e já diferente, mas ao mesmo tempo podia estar à espera daquilo, porque tem sopros, é uma música cheia de harmonia, é uma música assim meio que ok, pode ser um primeiro single. E depois eu lanço uma música que se chama A Tempo, que eu gravei com o Salvador Sobral, que é uma coisa completamente oposta, que eu me inspirei em Avishai Cohen. Ou seja, e ela abre, essas duas canções, para mim, no meu ponto de vista, abrem uma panóplia de cores que eu posso preencher o que eu quiser no meio. Ou seja, eu tenho uma música super pop, super fácil entre aspas, mas que fica na cabeça, simples, e depois lanço uma coisa completamente obscura e só com voz e violão, assim, uma música triste. E na minha cabeça eu disse, entre estas duas músicas cabem muitas outras coisas. Então eu fui por aí. Se eu acertei, eu não sei, mas eu fui. Quando você escreveu a dança, o Benfica estava perto de ser pentacampeão? Tava. Previdencial. Eu sou do time rival aqui. Claro. Sou do Porto. O Benfica nunca foi pentacampeão, né? O Porto, sim. O Porto já foi, e é uma data muito importante, né? E o Benfica não foi pentacampeão porque perdeu contra o Porto aos 92 minutos. Demais isso. E eu, quando fiz a música, de repente acertei em tudo. De repente já não era verão, não havia um verão, estava sempre a chover. Assim, uma coisa muito louca. Thiago, você postou no seu Instagram no fim de 2019 aquele Instagram de artistas, né? O resumo anual dos artistas. E é impressionante, né? Você chegando a 79 países, né? Cantando em língua portuguesa. E aí eu te pergunto, você tem esse pezinho, assim, essa atração? Cara, se eu cantar em outra língua, se eu cantar em inglês, eu vou chegar em mais gente. Você pensa em compor em inglês, cantar mais em inglês, ou vai se manter fiel ao nosso idioma? Então, vocês estão cheios de boas perguntas. Vocês estão me despindo completamente. Então, as ouvintes agora eu vou colocar isso no título. Imagem. Despindo o Thiago Nakarato vai ser a maior audiência do nosso podcast. Olha, pode ser. Não, porque é engraçado, porque o facto, agora eu tenho composto, ou seja, eu acabei o disco e depois há um certo, para onde é que eu vou agora? E coincidiu com eu ter conhecido a minha esposa Sandrinha, e ela morou 4 anos no Dubai, e fez com que ela falasse
muito melhor inglês do que português. E nós temos composto muito agora em inglês, é engraçado. E eu estava a pensar, como é que eu hei de agora de repente lançar uma coisa em inglês? Eu não sei muito bem como é que hei de fazer, se cria um alter ego, se cria uma banda nova, porque não sei se faz muito sentido isso, de alguém que tem uma força tão grande na lusofonia, de repente cantar qualquer coisa em inglês. Eu estou nessa busca. Não é um passo comum, mas tem os autores da Bossa Nova, vários trilharam isso, mas mais traduzindo a música do que propriamente entrando no outro mercado, né? Mas recentemente um grande nome da música brasileira, o Rodrigo Amarante, dos Los Hermanos, trilhou mesmo uma carreira internacional aí, tá compondo muito em inglês. O disco dele tem música em francês, inglês, português. Nossa, eu amo esse disco, o Cavalo, para mim. Incrível. E eu até tenho uma referência, quer dizer, de certa forma adaptei uma ideia que na Abraço, na música Abraço do meu disco, lá no meio tem alguém falando japonês, né? É verdade. E foi assim um bocado, eu quero fazer uma coisa tipo Rodrigo Amarante. É mesmo. É um poema, né, que é citado no final, né, da música, né? Eu acho lindo demais. Além de toda essa trajetória aí, teve outra. Eu até fiquei falando pro Lucas assim: acabou o disco, mas tem mais música do Thiago ainda que a gente não sabia que podia ter. Não sei se podia estar no disco ou se foi composta depois. Que eu fiquei encantado com aquela música que foi defendida por uma cantora no Festival de Música Portuguesa, a Sepatô. Conta um pouco pra gente a história, primeiro, desse festival, né? Como é que foi? E a composição, porque ela é também outra coisa, né? Também é diferente de tudo que eu já vi você fazendo também. Mas esse festival era pra você ganhar, Thiago. Agora esse aí a gente pode ficar com raiva. Não, aí a gente pode ficar com muita raiva. Não, esse eu fiquei com raiva. Esse eu fiquei com raiva mesmo. Assim, eu acho que foi uma injustiça muito grande a gente não ter ganho esse festival. No sentido em que nós tivemos 12 pontos do público. Ou seja, isto é um festival da canção que acontece todos os anos na Europa. Cada país tem um festival da canção e o vencedor vai disputar o festival da Eurovisão. Como a Champions League da música. Champions League da música, exatamente. E o que é que acontece? A nossa música... eles fizeram, não sei se acontecia aí nos festivais de música também, eles puseram um mês antes da apresentação a música, partilharam para o público. E a nossa música estava muito destacada, assim, muito destacada. E então o que é que acontece? Depois quem dá a pontuação, 50-50 é o público e 50-50 é um júri de 10 pessoas do país todo que estão ali para equilibrar um pouco, ou seja, são pessoas do circuito alternativo, de uma coisa mais intelectual e não sei o quê. E eles viram que nós estávamos muito destacados. Isto é a minha visão do que aconteceu. E eles deram uma pontuação muito baixa para nós, assim, muito baixa. Acabou que nós ficamos em segundo lugar e é isso, né? Mas eu estou muito puto. Eu peço para que vocês ouçam essa música também, que é incrível, né? É a Bárbara Tinoco, né? O nome da intérprete. Bárbara Tinoco. É uma pena o que fizeram, né? Porque o Thiago, a gente sabe que todo mundo conhece o disco aí, vai circular, mas até pra composição seria muito legal, mas pra Bárbara também, né? Ficar mais conhecida na Europa, até no Brasil, enfim. Fiquei com dó mesmo, assim. E a letra mas ela tá bombando também aqui. Tá também. Ela lançou 2 singles. E ela acabou por ser a pessoa com 20% das audiências do país, assim, uma coisa Caramba. louca. Depois do festival, isso?
Antes. Antes. Não, ao mesmo tempo. Assim, ao mesmo tempo. E ela é da minha agência. E então ela participou no The Voice também. Participou no The Voice e não virou nenhuma cadeira. E depois ela acabou por cantar uma música original, que foi o primeiro single dela. E eles não quiseram muito saber dela. E passados 6 meses ela arrebentou em todas as rádios. O The Voice português tem que melhorar, Guilherme. Tiago, você estava com um projeto aí para 2020 que não sei se vai voltar, né? Porque era no primeiro semestre, o Além do que se vê, mas que tem muito no YouTube, né? A gente pode acompanhar bastante, não sei se tudo do que você preparou, mas tem muita coisa lá, né? Mas você estava planejando, estava marcado, né? Já uma turnê do Além do que se vê. E como é que te afetou a pandemia, assim? Porque eu imagino que para os artistas tenha sido terrível, né? Você nessa crescente na sua carreira, no seu chegando aí com um projeto todo agendado pro semestre inteiro, e aí ter que parar completamente, mas o Além do que se vê, não sei se por acaso, né? Mas por sorte já tinha pra gente curtir no YouTube, né? É tudo que ia ser tocado nessa turnê tá ali no YouTube, ou tinha mais coisa escondida que ia ser guardado pras apresentações? E você pretende voltar com esse projeto ou é um que passou e não dá mais? Com muita pena, eu acho que já não vou pegar mais no projeto, mas no fundo o projeto seria eu enaltecer todos os meus colegas que têm um talento admirável, como o Lucas Argel, Cordel, etc. E fazer um show em que eu me entregava ao repertório deles durante, sei lá, 5 músicas. Pode ser que volte, mas eu já não estou com muita vontade, porque eu tive, sei lá, 12 ou 13 concertos cancelados, que faziam sentido no inverno. E agora eu acho que eu estou com vontade de fazer outra coisa. Mas é muito penoso, porque deixei de tocar num festival que eu admiro muito, e já toquei também com o Salvador Sobral, que foi o EDP Cool Jazz, em que o ano passado eu fui ver Jacob Collier e Snarky Puppy. Sei lá. Então é muito pesado, mas eu sinto que agora está a voltar, assim que o mercado vai funcionar. Já tenho 2 ou 3 concertos marcados, mas é solo e eu vou agarrar-me a isso, não é? Agora vou ter que me agarrar outra vez a isso, até para conseguir ter fundo de maneio para produções, para conseguir lançar um EP, ou lançar um single, ou lançar o que é que seja. Eu preciso de voltar a criar um fundo de maneio. É até engraçado o que aconteceu nesse caso do Além do que se vê, porque lá é que eu conheci o brasileiro, o Lucas Argel, né? Que o Thiago acabou de falar. Eu brasileiro, eu até acompanho bem, assim, o que sai por aqui, mas por algum motivo nunca tive acesso, né? E aí fui ver essa música. Cara, ouçam essa música também. Não agora, por favor, espere o podcast acabar, senão o YouTube não deixa você voltar. Mas essa música, Anos 12, que é uma espécie de atualização da música do Chico Buarque, 12 anos, né? Da Ópera do Malandro. É incrível, assim, é muito, muito boa. Muita gente da nossa faixa etária vai se identificar, assim. Então, eu recomendo demais. E é o tipo de coisa que o Thiago pôde fazer, né? Imagina. Mas é uma confusão, né, Thiago? É um elástico mental mesmo. Porque é um artista português que eu conheci pelas redes sociais no Brasil. E aí, acompanhando a carreira dele, eu chego a um outro artista brasileiro. Que loucura que é isso de rede social, de internet, para artistas independentes, né? Eu acho que a internet veio encurtar a distância entre culturas e entre pessoas, não é? E olha, é engraçado, porque essa era a intenção que eu tinha, é de mostrar ao mundo pessoas que não conseguem de alguma forma enaltecer o seu trabalho como deveriam, no sentido em que nós dependemos muito dos mídia, né? E por exemplo, o Lucas Argel, para mim, é um dos maiores escritores de samba da nova geração. Tem 2 discos de samba incríveis. Tem o Bandeira e o Conversa de Fila, que eu recomendo vivamente, assim,
quem gostar de poesia e samba, é inacreditável. Ele compôs também 4 ou 5 sambas do disco original do Bamba Social. Ele até escreveu uma música para mim, mas eu acabei por não gravar. Eu queria tipo ter mão em tudo e não queria que fosse música de ninguém para o meu disco, etc. E pronto, eu queria mostrar a esses artistas que não têm muita força dos mídia, para ter alguma audiência, e olha que acabou por chegar em ti, pelo menos. Exatamente. Não deu muito certo pra eles não, Guilherme. Thiago, qual foi o momento, você falou, né, que tocou 4 anos em bares. Imagino que a primeira vez que você vai tocar num show de casa cheia seja algo muito diferente, né, muito impactante pra você. Você tem muito vívido na sua memória, assim, esse show, esse dia que você parou e olhou, caramba, isso tá acontecendo comigo mesmo? Ou naquela loucura, naquela correria, você não conseguiu capturar exatamente esse momento? E sim uma coleção de momentos. Então, o que é que aconteceu? O meu manager teve uma estratégia muito inteligente, que foi: ele primeiro abriu uma casa que cabiam 200 pessoas, chamada Passos Manuel. Ele abriu e de repente em cada dia esgotava uma. E nós fizemos 6 ou 7 Passos Manuel. Todo mundo indo lá por uma semana inteira de show. Todo show. Eu aí já comecei. Nossa, estou ficando importante, hein? E depois fui fazer uma série de shows com o Miguel Araújo, que é um cara muito foda daqui também, um amigo do coração. E aí ainda mais pessoas, 500 pessoas. De repente a gente abriu a Casa da Música, que tem 1500, o CCB, que tem 1700, e o Convento de São Francisco em Coimbra. Isso depois de eu ter ido no Brasil, porque aí no Brasil eu cheguei e já estava o Net Rio, o Net São Paulo, que são 1200 pessoas, tudo cheio, todo mundo. Nossa, foi muito especial. Mas de todos os concertos, o mais especial para mim foi o do Circo Voador. Icônico, né? Circo Voador. O do Circo Voador foi o mais especial de todos para mim. Você já começou a pensar em um DVD, com um show assim gravado, que fique o registro, né? Até para quem não tem a condição, a sorte de ir no seu show. Eu fico muito indignado porque você veio aqui e tocou no Teatro Via Sul, pequenininho, acanhado, e aí eu não tive ingresso e vou ter que conviver com isso para sempre, ou pelo menos até você voltar aqui em Fortaleza para poder ir no show. Mas você tem esse plano de gravar um show porque não é mais tão comum, mas em certo momento era algo bem tradicional, assim, para vários artistas. Tinha um DVD, né, de um show gravado. Você já pensou em algo desse tipo ou você nem cogita? Não, eu gravei um DVD do CCB, mas não gostei do som, da imagem, então está ali 2.000 euros deitados ao lixo. Nossa. Agora vai ter uma live sua, né, tia? É dia 18, às 6 do Brasil e às 22 de Portugal. Vai haver uma livezinha em que eu vou angariar fundos para contribuir com toda a minha galera. Eu quero pagar, assim, quero ajudar todo mundo que está sem show, então eu vou angariar uns fundos para eles. Então fica aí já o convite. Vai ser no YouTube, Thiago? Do seu YouTube? Vai ser no YouTube. Porque você tá fazendo live no Instagram também, né? Você pega um violão, faz um som ali. De vez em quando eu faço. Então já fica aí já o convite pro dia 18. O Thiago também vai ser o Lucas, o homem vai abrir a porta aí da música de volta, e talvez no mundo, viu? Porque não tem nenhum lugar no mundo que tá tão avançado igual Portugal. E agora o homem vai abrir até a trajetória cultural aí pós para alguns. Não tinha pensado nisso, não. Olha a responsabilidade. E vai ser um show de abertura o seu, Thiago?
Então, é um festival que se chama Regresso ao Futuro e são 21 artistas a tocar à mesma hora no dia 20. Ou seja, não vou ser Exclusivo. só eu. Você começa antes, assim, fala assim, eu vou começar. Exato. Vai ser transmitido esse festival? Perspectiva. Não. Eu não faço ideia. Eu acho que não. Que pena. Guilherme, essa é a hora que a gente implora pro Thiago tocar uma música pra gente? Eu tô assim, eu sou meio vergonhado, sabe, Lucas? Você sabe que eu não sigo o estereótipo do brasileiro. É por isso que eu perguntei pra você e não diretamente pra ele, porque eu também tenho vergonha. Eu pergunto pra você pra ver se ele se sensibiliza e topa tocar uma música pra gente. Tem condição, Thiago? Claro. Qual é que vocês querem? Caramba, a gente pode escolher. Aí é a gosto do tocador. Era bom afinar, não é? O violão. Fica à vontade. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando eu tive frio tremi, quando tive coragem liguei, quando chegou carta abri, quando houve príncipe dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando você me chamou eu vim, quando dei por mim estava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Amar a Desire sonhei, Desire, aí gatuan. Quando não tinha nada eu vi, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei, quando chegou carta abri, quando houve príncipe dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando você me chamou eu vim, quando dei por mim estava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Lá, amar a Desire sonhei, Desire, aí engatuan. Caramba. Chico César, famoso no Brasil com a Daniela Mercury, essa música marcou muita gente. Rapaz, as odds de pintar um Daniela Mercury aqui eram baixas, viu, Guilherme? E essa é uma que eu também nunca tinha ouvido ele cantar, Guilherme. Então talvez seja a única gravação que o mundo tem de Thiago Nakarato cantando essa música. Eu já vi essa aí. Essa aí eu já vi. Essa aí eu vi no YouTube já, pô. Essa aí, acho que rolou numa live, se eu não me engano. Não foi isso? Não, tá gravada lá no... É no Instagram, né? No Instagram, exato. Eu esqueci agora que existiu o Instagram. Thiago, obrigado demais. Seu talento é incrível e a sua disponibilidade para falar com a gente, sua simpatia, obrigado mesmo. Foi uma honra pra gente recebê-lo aqui. E, cara, tô muito curioso pelo que vem aí, porque certamente deu pra ver, assim,
na sua trajetória que não é tão longa pra gente, assim, que você é imprevisível, muito talentoso, e a gente pode esperar coisas aí muito legais ainda. Então eu saio desse podcast ainda mais empolgado, ainda mais esperançado aí pra continuar acompanhando sua carreira. Ô Lucas, eu fiquei comovido hoje aqui, viu? Ah, mas isso era esperado já, Guilherme. Só dele ter topado e ainda entregar tudo isso. Thiago, a ideia era mesmo vir pro Brasil todo ano? Ainda tem essa esperança de vir em 2020? Sim, eu tenho umas datas que, se tudo correr certo, vão se concretizar em outubro. Eu espero que em outubro já dê para ir. Não, eu ia agora dizer uma coisa política, mas eu não vou dizer. Aqui a gente fala sempre. Mas a gente concorda, viu? mas quero ir em outubro e tenho coisas lindas. O Rubel vai participar de talvez vários convidados surpresa. Agora não vou entregar tudo, não. Vai ter Daniela Mercury, hein, Guilherme? Tô sentindo. Sei demais. Vai ter Sim, Fortaleza? amor, muito lindo. Ou ainda não definiu a cidade? Ainda não definimos, mas eu espero correr aí o país outra vez. Ó, Fortaleza é a cidade mais perto de Portugal, viu? Do Brasil todo. Já tá no caminho, você pode passar por aqui na volta. Eu quero muito, eu quero muito. Gostei muito de Fortaleza. Então agradecer a presença do Thiago. Thiago, fala aí o que você quiser falar. O destaque final aqui, você pode dizer o que você quiser, o tempo que você quiser, fazer a propaganda do que você quiser, de quem você quiser. A Sandra canta com você? Vai rolar duetos em breve? A Sandrinha, ela participa nos coros, assim. Ela está aprendendo. Ela daqui a nada vai cantar para o mundo. Não, mas o que eu queria dizer era, primeiro, reforçar as datas, não é? Que dia 18 vou fazer uma live importante. Acho que todo mundo devia contribuir no sentido de ajudar a cultura a manter-se viva. E é isso que eu procuro nessa live, mais do que outra coisa qualquer. Claro que estou com saudades de vocês, quero muito tocar com vocês, mas quero que a cultura continue viva, e é por isso que eu estou a fazer essa live, e que principalmente no Brasil as pessoas que continuem com coragem, que fiquem em casa o tempo que for necessário, e que tudo vai correr bem, tudo vai ficar melhor. Quando ele fala assim, eu acredito, Guilherme. Valeu. Então vá. Demais, hein, cara? Abraço gigante para vocês e coragem, tá? Elástico Mental. Elástico Mental.